Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro, e é com muita alegria que nós nos encontramos aqui no canal Dom Paulo Jackson, também por meio da Rádio Maria ou por meio dos podcasts, para meditar mais um trecho do Santo Evangelho, desta feita, praticamente o último bloco do discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Lucas. O texto do Evangelho de hoje é Lucas 21, de 29 a 33. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, retomando um pouco a caminhada que nós fizemos nestes últimos dias, como eu sempre digo praticamente todos os dias, na 34ª semana do tempo comum, a Igreja lê o discurso escatológico. Este ano, como é o ano C, nós estamos lendo o discurso segundo São Lucas. E o discurso escatológico do Evangelho de Lucas começa com o anúncio da destruição do templo, versículos 5 a 9. Depois passa ao tema das perseguições às comunidades cristãs, versículos 10 a 19. Depois trata da destruição da cidade de Jerusalém, versículos 20 a 24, trata da parousia, isto é, da vinda gloriosa de Jesus como Senhor da história e juiz glorioso, versículos 25 a 28, e hoje trata dos sinais que precedem a parousia, versículos 29 a 33. Finalmente, há um convite à vigilância, versículos 34 a 36, e tudo se conclui com uma anotação sobre o ministério de Jesus em Jerusalém, entre o ensino no templo e a noite passada no Monte das Oliveiras, versículos 37 a 38. É bom não esquecer que quando Lucas escreveu o seu evangelho, mais ou menos pelo ano 85, Estevão e Tiago já tinham sido martirizados. Já tinha acontecido a grande perseguição de Nero na capital do Império, em Roma. Essa perseguição foi na década de 60 e nela foram mortos, martirizados, Pedro e Paulo. E a cidade de Jerusalém, com o templo, já havia sido destruídos no ano 70 da nossa era. Vamos agora
mais diretamente ao texto do Santo Evangelho, a história, esta parábola da figueira. Em Israel, há um inverno relativamente rigoroso, entre dezembro e março. Nesse período, a figueira perde as folhas. Entre março e junho, vive-se a primavera. No mês de março, a figueira começa a brotar. É um sinal de que o verão está chegando. No mês de junho, depois dos primeiros brotos, o agricultor percebe o esplendor do verão. É, portanto, o tempo da colheita, entre junho e setembro. O tempo da colheita de figos se estende pelo mês de julho, às vezes até chegando ao mês de agosto. Numa certa passagem bíblica, há uma advertência de Jesus e ele diz assim: os homens desta geração conseguem entender os sinais da natureza, mas não conseguem entender os sinais de Deus, não conseguem entender a visita de Deus em nossa história. Esse, portanto, é o elemento da comparação. A parábola da figueira pode ser aplicada a várias situações, mas, no discurso escatológico, ela parece referir-se à parousia, à vinda gloriosa de Jesus como juiz e Senhor da história. Conseguimos perceber os sinais da natureza, mas não sabemos ler os sinais de Deus. A expressão "estas coisas", do versículo 31, parece referir-se àquilo que foi narrado anteriormente, isto é, a destruição da cidade e do templo, as perseguições aos cristãos e os sinais da vinda do Filho do Homem. Os padres da Igreja muitas vezes falaram destas vindas de Cristo. É clássico o esquema: a vinda na história, como filho de Maria, e a vinda gloriosa em sua parousia, como juiz glorioso. Nós poderíamos acrescentar a vinda cotidiana em nossa existência, pois tudo na nossa vida pode tornar-se sinal da graça de um Deus que nos visita. Podemos nos perguntar no dia de hoje: você consegue ler os sinais da visita da graça de Deus em sua vida, em sua família, em sua comunidade? Você consegue fazer uma leitura de fé dos acontecimentos cotidianos da sua vida e colocá-los à luz da história da salvação? Você consegue ler sua vida como história da salvação? O que está em jogo no Evangelho de hoje é a esperança, exatamente porque depois do inverno brilha o sol da primavera, a figueira começa a brotar e no verão comeremos o figo que adoça a nossa existência.
Deus tem um desígnio para a história. Deus também tem desígnios para nós, mesmo em meio às situações mais difíceis e complicadas. O discurso cristão sobre o fim, na verdade, é um discurso sobre a esperança. É um discurso sobre a vitória do Filho do Homem, Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado. Ele dá a todos os seus um futuro novo e diferente. Eis que coisas novas estão chegando. Acaso não as percebeis? Assim nos diz o profeta Isaías. E a promessa desse Deus é fiel, porque suas palavras não passarão. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. E tenha um dia muito abençoado. Até amanhã.